Então, bora. Agora tá gravando. Vamos lá, gente. Então, eu preparei uma mini apresentaçãozinha para tentar explicar um pouquinho sobre esse universo do mercado de carbono. Tô tentando compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Estão vendo? Bonitinho? Agora eu vou Sim, botar no modo apresentação, gente, para ficar mais bonitinho. Tá no modo apresentação ou tá no normal? apresentação. A apresentação. Beleza, então. Eu não tô vendo vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, pode me interromper, fiquem à vontade, porque eu acho que eu não vou conseguir nem ver quem é que tá levantando a mão. Mas, enfim, aí qualquer coisa também depois a gente tira dúvidas mais pontuais assim, tá? Então, quando a gente fala de mercado de carbono, eu gosto sempre de trazer um pouco do histórico, de onde é que surgiu isso. E assim, eu tentei trazer um histórico um pouco mais recente, não tão longe assim, porque essa discussão ela começa há muito tempo atrás, principalmente quando a gente vai falar de sustentabilidade. Ah, eu não me apresentei, tá, gente? Prazer, sou Luísa. Eu nem tinha me lembrado que eu tinha botado isso. Mas enfim, prazer, eu sou a Luísa, tá? Aqui tem um pouquinho do meu currículo, da minha faculdade, da minha pós-graduação também. Vou passar rapidinho só para vocês verem. Alguns lugares que eu faço parte, o La Clima, a Comissão de Direito Ambiental da OAB também. Eu faço parte recentemente da UBA, União Brasileira da Advocacia Ambiental, e também estou fazendo o aluno especial da USP agora, uma disciplina de Direito Internacional, Ambiental, que aborda um pouco sobre essas questões também de mudanças climáticas, principalmente, assim, no contexto internacional. Então, então aqui eu trouxe um roteiro, assim, bem específico, assim, do que eu vou falar hoje. Como eu falei, gente, mercado de carbono eu podia ficar aqui 5 horas falando com vocês, porque tem desdobramentos. Então, eu tentei trazer da forma mais didática possível, para que vocês possam, quando vocês verem alguma questão sobre isso, que tá bombando bastante na mídia, para que vocês possam reconhecer e até poder opinar sobre isso, de uma forma, não diria rasa, mas eu diria de uma forma que vocês entendam mais ou menos sobre o que vocês estão falando, sabe? Então, eu vou trazer um pouquinho da história, mas como eu estava falando ali no início, a história ela vai ser um pouco reduzida, assim, para não tornar a coisa também, não é uma aula de história isso aqui. Eu vou trazer um pouco da diferença entre mercado regulado e mercado voluntário. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a PL, que é o projeto de lei que a gente está vendo hoje, que ele está bombando, assim. Ele saiu no final do ano, agora, em dezembro de 2023, a gente teve a liberação para que esse projeto virasse uma lei efetiva, mas ele voltou para o Senado agora, porque teve algumas modificações. Tá uma discussão também se o agro entra, se o agro não entra. Então, eu vou falar um pouquinho dessa PL, explicar um pouquinho sobre o que ela prevê, as coisas que ela traz, e depois aí a gente pode debater, quem tiver dúvida, alguma coisa, fique à vontade. Bom, então, como eu falei, aqui eu vou trazer um breve histórico, tá, gente? Porque eu não queria trazer da onde surgiu a sustentabilidade, toda essa questão. Eu quis trazer quando realmente se começaram as discussões sobre ter um mercado de carbono. E, assim, essa discussão, ela, na verdade, começou com um reconhecimento de que existem gases de efeito estufa que poluem o meio, poluem a atmosfera, poluem, trazem consequências que são as mudanças climáticas, que todo mundo sabe. Então, a partir de 1992, nessa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que também é conhecida como ECO 92 no Rio de Janeiro, foi-se reconhecida a existência de um problema e se estabeleceu-se um objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa. Só que aí eu acho interessante sempre trazer um conceito que eles colocaram nessa convenção, que eu sempre me esqueço o conceito, mas eu vou falar aqui. Se traz um problema e o objetivo de estabilizar a concentração de gases de efeito estufa, que são os famosos que a gente pode ver muitas vezes, é o GEE. Se vocês verem alguma coisa, algum relatório, GEE é gás de efeito estufa. Agora parece intuitivo, mas muitas vezes a gente olha e a gente fala: "Que é isso?", sabe. Então, eu sempre gosto de explicar o que é isso. E aí eles trazem esse conceito de que tem que se estabilizar, os gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que evite uma interferência antropogênica perigosa com o sistema climático. Foi isso que eles falaram na convenção. Ou seja, se reconheceu o problema e se foi estabelecido um objetivo de estabilizar. Qual o objetivo? Qual a meta? Quantos por cento a gente teria que reduzir? Isso não foi definido nessa oportunidade. Apenas se foi colocado esse conceito. E, de novo, esse conceito, interferência antropogênica, não se tinha um conceito para isso. Então,
na verdade virou uma história, assim, para inglês ver, né, aquela coisa, estamos preocupados, mas não estabelecemos nenhum tipo de meta. Quando que a gente começa a ter algum tipo de meta internacional para esse tipo de questão de reduzir os efeitos dos gases de efeito estufa na atmosfera? No Protocolo de Kyoto, em 1997, durante as negociações da COP23 no Japão. Protocolo de Kyoto, feito no Japão. A gente escreve no Brasil assim, Kyoto, mas, em inglês vocês vão encontrar sempre com K, Kyoto. Então, assim, nesse protocolo de Kyoto, foram feitas metas concretas de redução dentro dos anos de 2008 a 2012, porém, essa meta não começou nessa época, tá, gente? Já vou dar o spoiler para você que também tá aqui, que a questão é, nessa negociação, foi se estabelecido que 55% das emissões mundiais deveriam ser neutralizadas e reduzidas. Ocorre que em 1997 não houve o número suficiente de países para assinar o Protocolo de Kyoto. Só em 2005, com a ratificação da Rússia desse acordo, eu acho que eu não sei, gente, mas todo mundo entende a questão de ratificação de acordos internacionais, eu tô aqui falando, mas daqui a pouco, no caso, a gente assina e no Brasil, por exemplo, a gente tem que ratificar esse acordo, então a gente traz essas medidas para dentro do Brasil, tá? Sendo bem rasa possível com essa questão de matéria internacional, só para ficar claro assim, tem um acordo internacional e aí a gente ratifica aqui no Brasil, a gente aceita esse acordo no Brasil e traz medidas para cumprir com esse acordo. Então, voltando sobre o Protocolo de Kyoto, ele foi feito em 1997 durante a COP, mas ele só começou a ter validade a partir de 2005 com a ratificação da Rússia. Exatamente pela essa questão que eu trouxe, porque não existiam 55 países signatários do acordo, né? E até hoje, por exemplo, os Estados Unidos não não assinou isso, porque ele não concorda com essas emissões, com essas questões que foram estipuladas dentro do Protocolo de Kyoto. Então, alguns países, assim, que desde o Protocolo de Kyoto iniciaram, que são os pioneiros no mercado de carbono, é a União Europeia, o Japão, o Canadá também é um dos pioneiros, tanto que os mercados de carbono que a gente tem hoje são baseados nesses mercados, principalmente da União Europeia. E aí eu trago aqui o de 2005, que tem muito a ver com essa questão do Protocolo de Kyoto, que só como começou a valer o Protocolo de Kyoto a partir de 2005, em 2005 foi criado o mercado de carbono da União Europeia. Foi o primeiro mercado de emissões criado no mundo e utilizado em base como muitos sistemas, inclusive o Brasil hoje na PL, que a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Não quero entrar muito na questão do mercado europeu, porque ele é muito complexo, ele tem muitas regras, muitas questões, assim, que, por exemplo, no Brasil ainda terão que ser difundidas, mas ele serviu como uma base, e aí quando eu explicar a pele, vocês vão, entender, assim, para não tornar repetitivo, sabe. Tem alguém falando alguma coisa? Nós Não vimos sei. o final da sua jornada, quando você Não, é um conheceu a microfone mulher aberto das só. fotos, a verdadeira Sei. Carmen. Espera aí então. Aqui, vou mutar, que senão eu não Deu. vou me concentrar. Deu. Mas enfim, e aí eu quero trazer um pouco mais para o contexto do Brasil, pra gente não ficar naquela coisa internacional, aquela coisa porque a gente pensa: só começou agora a discussão do mercado de carbono". Não, gente, isso vem há muito tempo, inclusive desde 2009 a gente tem uma política nacional sobre mudança do clima, e a gente também tem um fundo nacional sobre mudança do clima, que é essa lei aqui que eu tô colocando aqui, Lei 12.187 de 2009 e Lei 12.114 de 2009. Inclusive, essa lei foi publicada antes do Acordo de Paris, que é uma coisa que vem depois. O Acordo de Paris ele vem só, se eu não me engano, aqui. Vou dar uma colinha aqui para mim. Em 2015. Então, desde 2009, a gente tem uma política nacional sobre o clima no Brasil que fala sobre a necessidade de criação de um mercado de emissões. Ou seja, desde 2009, a gente tem uma lei que fala sobre essa criação desse mercado de carbono, para vocês verem como essa discussão existe há muito tempo. E aí a gente tem em 2015 o famoso Acordo de Paris, né, que ele é muitas vezes referido como Acordos de Paris ou Acordos Climáticos de Paris, que é um tratado internacional sobre mudanças climáticas, adotado em 2015, que abrange mitigação, adaptação e financiamento ao mitigamento das mudanças climáticas, tá? Ele, na verdade, é uma referência ao Protocolo de Kyoto, com medidas mais restritivas e mais impositivas, né? E assim, um dado interessante que eu gosto de trazer sempre é que nessas negociações o Brasil
por ser considerado um país subdesenvolvido, ele não tem compromissos impositivos. O que que são isso? Por exemplo, a União Europeia, ela tem um compromisso de reduzir em 5% as suas emissões, né. O Brasil, ele tem um compromisso, mas ele não é obrigado a fazer isso, ele não é uma coisa impositiva. Ele pode tentar, deseja-se, sempre se usa essa palavra, assim, deseja-se que ele reduza 5%. Então o que muda é a forma e a necessidade daquele país de reduzir. Então, países subdesenvolvidos, por exemplo, se entende que existem outras preocupações, como questões sociais, questões de, justiça climática, que devem ser avaliadas antes de se criar, por exemplo, um mercado de emissões, né, o que está sendo feito agora, a questão contrária, mas enfim, né. Então quando a gente fala, porque a gente sabe, gente, infelizmente, assim, quando se tem, hã, desastres ambientais, quando a gente tem essa questão da mudança climática, não preciso falar de um desastre, gente, posso falar do calor. Hoje, aqui em São Paulo, está fazendo 33 graus há 3 dias. E eu falo, se eu não tivesse ar-condicionado, eu estaria derretendo. Eu tomo 3 banhos por dia e eu sou uma pessoa muito privilegiada que tem ar-condicionado, sabe. Quem sofre com essas mudanças não somos nós, assim, pessoas, hã, como é que eu posso dizer? Não é pessoa de classe média, é a classe baixa, são pretos, pardos, são pessoas em vulnerabilidade social. Então, se entende que antes da gente colocar um mecanismo de mercado de emissões, a gente também tem que olhar para a questão social do país, e como o Brasil é considerado um país, se enquadra nesse país de subdesenvolvimento, ele é colocado nessa questão. Ele tem um desejo de que se reduza, mas ao mesmo tempo a gente não vai exigir do Brasil que ele reduza 100%. Inclusive porque o Brasil é um dos países com mais, níveis florestais do mundo, né. A gente tem uma floresta, né, a Amazônia, né, que praticamente suporta o mundo inteiro, né, porque se a gente for olhar na Europa, por exemplo, a gente tem, se tem alguma coisa, é o que restou, literalmente, sabe. Então, quando a gente fala do Brasil, o Brasil tem um pouco de compensação nisso, porque não se dá para exigir, por exemplo. Oi? Alguém tá falando? Ai, meu Deus. Não se pode exigir do Brasil, por exemplo, que ele reduza, sendo que o Brasil tem a maior, como eu perdi a palavra agora, mas a gente tem a maior concentração florestal do mundo praticamente, né, quando se fala em questão de mudanças climáticas. Então, acho que tem que ter uma balança nisso, né. Então, depois do Acordo de Paris, onde se tiveram novos compromissos, eu não vou citar todos os compromissos, porque são muitas coisas, mas no Brasil, na verdade, o principal objetivo do Brasil no Acordo de Paris é reduzir o desmatamento. Esse é o compromisso do Brasil, porque se entende bem isso, que ele tem a maior concentração florestal do mundo, então o que ele tem para fazer não é mercado de emissão, o que ele tem para fazer é preservar as suas florestas, né. Não vemos isso muito sendo cumprido, mas enfim, né. Desde 2015. E também em 2015, a partir do Acordo de Paris, foi-se criado o PL 2148/2015, que a gente vai ver lá no final, que é o projeto de lei para a criação do mercado de carbono no Brasil. Ele fala ali: "Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa", o CBCE, que é uma sigla bem importante depois para a gente, ler um pouco. E em 2017, a gente tem uma nova lei super importante, que é a Política Nacional dos Biocombustíveis, que incentiva a transição energética, principalmente, né, e naturalmente traz essa questão da redução das emissões de gases de efeito estufa. Depois, em 2018, a gente tem publicado o Decreto 9.578 de 2018, onde são consolidados os atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal, que dispõem sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Então, lembra aquela lei de 2009 que a gente falou? Nisso agora a gente tem uma consolidação. E eu não quero trazer um grande histórico, assim, eu só tô trazendo os principais pontos, assim, relacionados com o Brasil. Mas ano passado a gente teve uma série de ano passado não, né, ano passado. Início do ano passado a gente teve uma série de decretos publicados de questão ambiental, principalmente pelos acordos firmados pelo Brasil na COP, né. O Brasil hoje ele tem sido um dos maiores atores na COP, eu acho. Eu queria que a Carol Ramires estivesse aqui, porque ela estava na COP, né. Mas, o Brasil ele é um ator muito importante dentro da COP, muitas vezes presidindo reuniões, exatamente pela nossa questão de que a gente tem
muita capacidade, por exemplo, de manter as nossas florestas. A gente tem floresta ainda nativa, a gente tem floresta viva ainda, coisas que países em desenvolvimento que estão com essas questões não têm mais. Então, o interesse também da criação do mercado de carbono não é só do Brasil, é internacional, porque depois eu vou explicar como é que funciona esse mercado, mas vocês vão entender que, assim, para você ter um investimento de carbono, você precisa ter alguma coisa para preservar. Se você não tem o que preservar, você não tem investimento. Então, o mundo inteiro está interessado no Brasil, porque o Brasil é onde se tem a maior número de floresta nativa, o maior número de floresta que pode ser recuperada, que não é o caso, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, desses países mais desenvolvidos, assim, entre aspas, né, eu não gosto de falar assim, mais desenvolvidos, porque em questão ambiental, se a gente for olhar, por exemplo, para o Brasil, a gente tem o maior nível de preservação do mundo, sabe. Quando a gente fala: "Ah, a Europa é super boa, não pode jogar lixo". Sim, eles são assim, porque eles destruíram tudo que eles tinham, sabe. Então, quando a gente fala em direito ambiental, o Brasil é um dos que mais é um dos mais avançados no mundo todo. Exatamente pelo fato da gente ter, vegetação nativa, né, e não ter exterminado tudo. Então, vamos aos conceitos das coisas, né. Quando a gente fala de mercado de carbono, vem essa dúvida: mercado regulado ou mercado voluntário? O que que é isso, tá? Ai, falar: "Ai, na Europa o mercado é regulado, no Brasil o mercado é voluntário". O que que é isso, tá? Bom, basicamente assim, eu vou explicar um pouco sobre o que que é hoje no Brasil, tá? Hoje no Brasil, nós temos, sem a PL, sem nada, nós temos um mercado voluntário, que é o quê? Eu, Luísa, acordo um belo dia e eu falo: "Hoje eu tô a fim de reduzir carbono na atmosfera, não quero mais emitir carbono". Eu vou aqui no Google e eu pesquiso, neutralização de carbono. Eu olho lá e eu vejo que tem um site, uma certificadora, que ela me fala assim, ela pede para eu responder vários questionários, várias coisas, várias informações de, por exemplo, eu vou para o trabalho de ônibus, quanto que eu pago em conta de luz, quanto que eu como por dia. Você tem uma calculadora, na verdade, de mercado, né. Então, eu acordo, né, então eu falo: "Ó, eu, Luísa, quero neutralizar". Faço essa calculadora e ele vai dar um número para você de quanto de emissão de carbono você tem. Que é uma tonelada, na verdade, né. Eu emito, sei lá, 20.000 toneladas de CO2, eu, Luísa, sozinha. Tô muito grande esse tonelada, mas vamos botar tonelada é muito grande. Então botar lá, eu emito 7.000 toneladas de carbono por mês, calculando ali o valor das informações que eu botei. Esse valor, ele vai ser essa calculadora, né, ela vai pegar esse valor de carbono que eu produzo e vai transformar em um valor simbólico que é colocado pela certificadora, o cálculo é feito pela certificadora, não existe ainda nenhum método de cálculo para isso, ele é feito exclusivamente pela certificadora, onde ela vai dizer: "Ó, se você emite isso aqui, você tem que pagar isso aqui". E esse valor que eu pagar, dependendo da certificadora, vai ser destinado para compensar. Como? Ah, em projetos que incentivam o plantio de árvores, por exemplo. Mas não só isso, investimento em projetos que têm conservação na Amazônia, por exemplo. Sabe, então, não é só, assim, plantar árvore, não, eles muitas vezes investem em projetos que fazem esse tipo de preservação, criação de vegetação nativa, proteção de biodiversidade, principalmente. São várias coisas, normalmente as certificadoras elas vão te apresentar um portfólio, assim, de produtos que você pode investir, né. Então esse é o mercado voluntário, que o próprio nome já diz, né, vou botar aqui, o próprio nome já diz que é uma coisa que você faz porque você quer, né, não é algo, hã, imposto. Então, assim, pode ser eu, Luísa, como também pode ser a empresa X. Aí vocês vão ver, acho que todo mundo conhece, na Gol, hã, eu acho que outro lugar, na Uber também é assim, a maioria o iFood também é assim, que você sempre quando você pede, você recebe uma mensagenzinha: "Ah, você neutralizou tanto de carbono por ter feito viagem dessa forma", sabe. Então, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, quanto qualquer outra entidade, inclusive o governo. Se, por exemplo, a prefeitura de São Paulo resolver que ela vai neutralizar carbono e que ela vai se utilizar de uma certificadora, ela pode fazer isso, sabe, porque é uma coisa voluntária. Então, assim, a gente tem isso hoje no Brasil, é o que acontece hoje no Brasil, só que o problema do mercado voluntário é que você primeiro tem que estar disposto a fazer isso,
E segundo, que o mercado voluntário, ele traz muita insegurança, porque é aquela coisa, tá, vou investir nesse projeto. Normalmente as certificadoras têm que te comprovar que elas estão investindo nesse projeto, mas a gente sabe, por exemplo, que existem muitas certificadoras em tudo nessa vida, tem coisa ruim, tem coisa boa, né. E muitas, por exemplo, assim, a gente teve um problemaço, assim, que foi, se eu não me engano, com a defensoria pública do esqueci o estado agora, eu acho que foi do Pará, tenho quase certeza. A Defensoria Pública do Pará descobriu, por exemplo, que uma certificadora estava colocando como crédito, por exemplo, uma terrenos que eram da União. Então eles falavam: "Ah, não, a gente vai plantar árvore aqui". Então você fazia esse pagamento do mercado de carbono para, enfim, para você fazer essa neutralização, só que a empresa não investia nisso, porque aquele terreno era de propriedade da União. Então nem se tinha como plantar árvore ali, entendeu? Era uma coisa como se fosse um investimento fantasma, sabe? Então, essas incertezas muitas vezes causam, um descrédito no mercado de carbono. E isso também traz uma insegurança, por exemplo, para alguém que vem de fora. Como é que a pessoa que está lá na Holanda querendo neutralizar carbono e ela quer investir aqui num projeto de preservação do Brasil, ela vai saber que esse dinheiro vai ser destinado, sabe? Então, uma das principais críticas do mercado voluntário é isso, é que precisa-se que as pessoas topem, né, precisa que as pessoas queiram fazer parte dele, e também essa insegurança de não haver uma regulação, não haver porque querendo ou não é uma instituição privada, não se tem uma regulação, não se tem uma pode haver, tá gente? Então assim, se o país opta, por exemplo, por fazer um mercado voluntário, de que as certificadoras terão alguns requisitos, pode haver, mas não existe ainda, né, a gente não tem ainda um mercado voluntário regulado, sabe. Então, é bem complicada essa situação, e hoje um dos maiores impulsos para o Brasil consolidar isso, tanto internacional quanto nacional, é que a gente como é que eu vou é mais segurança nesses investimentos. É que realmente a sua empresa esteja neutralizando, carbono de verdade, que o projeto que você está investindo, ele realmente esteja fazendo sentido, né. E aí a gente passa para o mercado regulado, tá. Ele tá bem pequenininho aqui, gente, mas básico do básico, tá, gente. O mercado regulado, ele é feito por um agente. Então, no caso, normalmente, tá, gente, o da Europa, eu vou utilizar como exemplo da Europa, a União Europeia, ela tem um agente que é uma autoridade central, que é geralmente um governo, o regional, o nacional, o supranacional, em que ele determina o máximo de emissões que uma certa como é que fugiu a palavra agora, mas um segmento, acho que é segmento. Um certo segmento pode emitir. Então a indústria esse ano, quem participa da indústria pode emitir 10.000 toneladas de carbono por ano. E aí a gente monta que aí é o conceito de mercado, né, que é o quê? A gente tem assim, a minha empresa porque você é obrigado quando o governo fala assim: "Ó, você só pode emitir 7.000 toneladas de carbono por ano". Então eu, com a minha empresa, eu sou obrigada a fazer um relatório de emissões para entender quanto que eu emito de carbono. Eu faço meu relatório de emissões, faço aquele inventário de emissões, e eu percebo com esse inventário de emissões que eu emito, sei lá, se eu posso emitir 7, eu emito 5. E aí, se você perceber, assim, eu vejo que no ano eu consigo emitir 5. Ou seja, da cota de 7.000 toneladas, eu emito 5, eu tenho uma diferença de 2.000 toneladas. E essas 2.000 toneladas, o que que eu faço com isso, se eu posso emitir até 7? Bom, essas 2.000 toneladas eu posso vender, né, porque pode ter meu coleguinha lá que viu que ele só pode emitir 7, mas ele emite 8. Eu posso vender 1 tonelada para ele, para poder ajudar ele, para que ele não pague algum tipo de multa, entendeu? Porque daí a gente passa assim, se você ultrapassa, você tem que primeiro justificar por que que você ultrapassou, e você pode inclusive ter penalidades por isso, como por exemplo, aumento de imposto, você aí vai ter que pagar um valor maior por essa emissão. Então tem uma série de penalidades para quem ultrapassa esse teto, né. Então esse é o mercado regulado. O governo diz: "Ó, vocês aqui só podem emitir 10.000 toneladas de CO2 por ano". Ou seja, eu tenho que dar um jeito, me virar nos 30, mas assim, não é se virar nos 30, porque a Europa já vem há muito tempo preparando isso, né. Então as empresas já se prepararam, então quando chegou a isso, a empresa já tinha o seu relatório de emissões, já tinha o seu inventário de emissões, e ela conseguia mais ou menos balizar.
Então, o que que é o mercado basicamente o mercado de carbono? É essa venda, é essa forma de poder negociar aquilo que você não polui, para que você possa compensar com outras pessoas que poluem mais, mas que também podem neutralizar. E aí, de novo, se mesmo eu comprando créditos de fora, eu não consigo superar a minha emissão, já chama muito mais a atenção do agente, né? Porque ele vai ver, porque depois eu vou mostrar para vocês que o tipo de crédito muda, né? O crédito, aquele padrão de que você, ó, você pode emitir 7.000, ele é um crédito padrão. Se eu compro mais para poder poluir, ele já tem um outro nome. Então isso a gente também observa, que ó, essa empresa aqui, ela botou o limite dela, ela comprou mais para poder poluir e mesmo assim ela não atingiu o limite, entendeu? Então já vai uma outra penalidade, já vai outro tipo de sanção em cima da pessoa não, né, da empresa. E quando a gente fala de mercado regulado, né, a gente tá falando das entidades reguladas, que normalmente são empresas, né, gente, normalmente não são pessoas físicas, né, eu não se tem ainda um mercado de carbono regulado, de pessoas físicas, mas normalmente é isso. E aí, se dependendo do mercado de carbono, esse limite vai se alterando por segmento, então da indústria, da sei lá, da ai, só veio indústria na minha cabeça agora, mas enfim. E um ponto importante, na Europa, a agricultura ela não é regulada, tá, no mercado de carbono. E aí o agronegócio, né, que a gente fala. Por quê? Porque se entende que o agronegócio, ele é uma questão de segurança alimentar, ele é uma coisa essencial. Então, o mercado de carbono ele não se aplica para o agronegócio. Você vai dizer: "Ah, ele é o que mais emite, não sei o quê". Sim, ele é o que mais emite, mas o que se incentiva é que o agronegócio tenha outros meios, faça de outras formas esse tipo de redução para não gerar algum tipo de insegurança alimentar ou algum tipo de falta de produção, que foi o que foi considerado aqui na PL também no Brasil, para se retirar o agronegócio, né. Então, aqui que eu falei para vocês, ó, quando a gente tem que aqui a gente já tá falando do mercado de carbono do Brasil, tá, gente. Não trouxe o conceito da União Europeia, porque eu acho que é mais legal trazer para o conceito Brasil, assim, para não ficar eu falando aqui em inglês um monte de coisa. Então, assim, ó, como eu falei para vocês, os tipos de crédito, eles vão mudar, eles vão ser alterados dependendo da origem deles. Então, por exemplo, as cotas brasileiras de emissões, CBEs, que a gente chama, né, eles equivalem a 1 tonelada de CO2 ou o equivalente em outros gases de efeito estufa. Então, a minha empresa, eu tenho uma empresa de sapato. A minha empresa de sapato, ela vai receber no ano para poder emitir 10.000 toneladas de CO2, então 10.000 CBEs a gente vai receber, né, se um CBE equivale a 1 tonelada de CO2, a minha empresa vai receber para poder emitir 10.000 toneladas de CBEs, para poder fazer ali o que eu tenho que fazer. Então eu tenho que pegar a minha empresa, fazer um inventário dessas emissões e entender: "Ó, eu emito, 7 de 10. Ó, então eu tenho 3 créditos de 3 toneladas de CBEs que eu posso negociar". E aí, aquilo que eu falei, esse crédito depois que você tem o seu limite estipulado, esse crédito ele vira um CRVE, na verdade, né, que é esse crédito que você pode negociar, por exemplo, a minha empresa ela pode emitir 10 e ela emite 7. Eu vou ficar com 3 sobrando, esses 3 que eu posso comercializar, quando ele entrar, por exemplo, na outra empresa que eu vendi para essa outra empresa, ele vai, virar um CRVE, que é aquilo também que eu falei que a autoridade observa. Ela vai observar quantos tu recebeu, quantas cotas você recebeu, quantos CBEs você recebeu, mas também quantos CRVEs que você comprou, porque isso também é um indicativo, né. E assim, gente, hoje o mercado de carbono no Brasil ele não existe, né, ele tá em mercado regulado, né. Ele não existe, ele tá em construção, né, a gente tá falando aqui primeiro em conceitos, em coisas, mas como vai funcionar vai depender muito da gente, sabe. Então, e é aquela coisa: "Ai, como assim vender 3, entendeu? Não, você vai ter esses 3, que aí esse dinheiro que você ganhar, você vai ter que investir pra neutralizar, entendeu. Então, eu tô falando aqui de comercialização, mas na verdade todo esse dinheiro que a gente tá falando, ele não é assim: "Ai, vai pra minha empresa". Não, esse dinheiro ele tem que ir pra, de novo, aquela questão lá do mercado voluntário, coisas que a gente investe
para que se exista a preservação e a neutralização desses créditos de carbono. E aí, de novo, eu posso vender os meus CBEs, por exemplo, que sobraram, para uma certificadora. E a certificadora compra, e aí ela investe, por exemplo, num projeto, numa, sei lá, numa iniciativa de biodiversidade, né. Então, vou falar um pouquinho da PL do mercado de carbono, que é a PL 2148 de 2015. Também ela é conhecida como PL 415 substitutiva, mas a PL mesmo é a 2148, que tem várias coisas pensadas, porque durante todos esses anos tiveram muitas propostas, mas basicamente ela vai estabelecer um mercado regulado de títulos de compensação e geração de crédito, que é chamado SBCE, que a gente falou, Sistema Brasileiro de Controle de Emissões. Então, quem é que vai ser afetado por essa PL aqui no Brasil? Quem é que vai ser afetado pelo mercado regulado de carbono no Brasil? Primeiramente, todas aquelas pessoas jurídicas, né, eu vou falar pessoas jurídicas porque vão dizer: "Ah, não, é pessoa jurídica". Não, é pessoa jurídica que vai ser afetado, que emitem acima de 10.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano. E assim: "Ah, então se eu não emito mais que isso, eu não tenho que me preocupar". Não, tem que se preocupar, porque tem que ser sempre observado isso, porque daqui a pouco você vai ter pedido algum tipo de relatório, né. E aí, quem emite mais de 10.000 toneladas de dióxido de carbono por ano, até 25.000 toneladas, vai ter que apresentar para a autoridade um plano de monitoramento das emissões, enviar um relatório anual de emissões e um relatório anual de emissões e remoção de gases. Ou seja, você tem que demonstrar para o governo que, assim, eu estou emitindo mais de 10, entre 10 e 25.000, mas eu tô, tentando reduzir, sabe, para que eu possa pegar esses meus créditos aqui, pegar essas minhas toneladas aqui que eu tô economizando para poder vender para quem tá precisando, ou investir essas emissões também. Então assim, como é que eu vou dizer? Eu vou balizar, assim, o meu impacto, né. E aí se eu emito a mais de 25.000 toneladas por CO2, por ano, né. Vai ser ter, além dessas obrigações de apresentar o plano de monitoramento das emissões, o envio de um rela e essas coisas do relato anual, ainda tem uma obrigação extra de enviar anualmente ao órgão gestor um relato de conciliação periódica de obrigações. Então, se vê assim que vai se criar uma obrigação de demonstrar para o órgão que você está reduzindo, entre aspas, assim, né. Ai, tomar uma aguinha que senão minha garganta vai me matar. Ai, até aqui alguma dúvida, gente? Alguém? Não tô vendo ninguém. Mas enfim. Hã Eu vou esperar depois Ah, tá. raciocinar bem. É, não, é por isso que eu tô falando, gente, tipo assim, eu tô sendo muito muito, tipo assim, muito didática com as coisas, porque o mercado de carbono é um negócio é uma loucura, gente, de verdade, é matemática pura, assim, sabe. É como se você estivesse entrando num mercado financeiro, assim, num negócio de ação, que se você não para e, tipo, se concentra, assim, é um negócio uma maluquice. O que eu tô tentando fazer aqui é meio que assim, surgiu o mercado de carbono, eu quero que vocês: lembrei que eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer isso?", sabe. Tipo, tentando ser o mais básica possível, mas se ficarem com dúvida podem sempre perguntar, tá, gente. Tô à disposição aqui também. Então, como eu falei, né, o agente é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBC, né, que vai ser, no caso, vai fazer esse papel de governo que tem na União Europeia, entendeu? No Brasil a gente vai isso aqui vai ser do governo também, né, mas é um sistema que ele vai criar, ele que vai fazer, as cotas, é ele que vai dizer qual setor vai ter mais, qual vai ter menos, pra quem que a gente vai apresentar os relatórios, as coisas. Então ele está sendo criado exatamente para isso, e a PL é exatamente para isso. Então, para vocês verem como a gente está numa situação muito embrionária ainda, sabe, a gente está criando o órgão que vai regular isso. Então, depois que a gente cria o órgão, a gente tem que pensar também em quais essas medidas que esse órgão vai trazer pra gente. Daqui a pouco o meu setor não é tão afetado, porque ele se verifica que ele não emite tanto carbono. Só que para isso acontecer vai ter que ser feito estudo, vai ter que ser feito pesquisa, vai ter que ser feito balizamento de emissões, para se entender qual é o setor que emite mais e que setor que tem que ter uma medida um pouco mais restritiva e qual setor vai ter uma medida um pouco mais: "Ah, ok, sabe, vamos deixar aqui normal, tudo certo".
Porque ali, aquelas limitações ali são elementares. Mas daqui a pouco, para uma indústria que emite muito carbono, aquilo ali vai ser muito baixo, sabe? Então, a gente tá falando de tonelada, mas ao mesmo tempo a gente tem que se dar conta que a gente passa na estrada, por exemplo, tem aquela fumaça saindo o dia inteiro. Aquilo ali tem CO2, muito CO2, entendeu? Passa de tonelada. Você tem como passar de tonelada, mas enfim, sou advogada, não sou matemática. Mas enfim, né, gente? E aí, o que que pode gerar crédito? Eu tô falando aqui, ele vai comprar de quem, não sei o quê. Não, mas esses valores, eles têm que ser direcionados para neutralização de carbono, tá, gente? Não é simplesmente peguei o dinheiro, botei na minha bolsa e ó, tchau. Não, esses valores, eles têm que ser levados para poder fazer sentido o que a gente tá falando aqui, né? Então, por enquanto, na PL, está se dizendo que esses créditos podem ser gerados através de recomposição, manutenção e conservação de áreas de preservação ambiental permanente, né? Preservação permanente, as APPs, de reserva legal ou de uso restrito e de unidade de conservação. Então, são aqueles locais preservados, por exemplo. Então, se eu tenho uma fazenda muito grande, a minha área de reserva legal, por exemplo, ela pode ser utilizada para venda de crédito de carbono. Então eu falo para uma empresa assim, eu tô vendo que tem uma empresa que ela tá emitindo muito carbono, ela mora do meu lado e tá emitindo muito carbono. E eu tenho uma fazenda de reserva legal. Aí ela fala assim, poxa, eu tenho que dar um jeito de neutralizar, eu tenho que dar um jeito de reduzir. Eu, na minha fazenda, pego e falo, ó, eu tenho aqui essa área de reserva legal, que eu não posso mexer, que eu não posso fazer nada, né? Porque a área de reserva legal é tipo assim, não encosta, né? Porque se bater fiscalização ali, você vai ser multado. Eu pego essa minha área de reserva legal e falo, ó, se você quiser plantar umas árvores aqui, fazer um investimento aqui na minha área de reserva legal, você vai conseguir reduzir. Aí a pessoa fala, poxa, já quebra um galho para mim. Então tá, então eu vou investir aqui. Aí, esse produtor que tem essa terreno, ele pode fazer isso através do quê? De crédito de carbono. Ele pode ir numa certificadora e ele vai emitir esse crédito para que ele possa vender para a empresa. Então, assim, o mercado de carbono, ele tem vários agentes. Ele tem essa questão da regulação, mas ele tem pessoas que podem criar créditos através dessas questões, que é isso que eu tô falando. Reserva legal, APPs, unidade de conservação, unidade de conservação integral também, ou de uso sustentável, com plano de manejo, projeto de assentamento da reforma agrária. Uma grande crítica que a gente teve na PL foi que não tem crédito gerado por prevenção de desmatamento. Porque essa é uma coisa muito polêmica, assim, da questão do desmatamento e tal. Só que, assim, a gente está falando do mercado de carbono exatamente criado em razão do compromisso do Brasil que se iniciou pelo combate do desmatamento, né? Então fica meio contraditório. Mas assim, a gente se acredita que isso virá com o tempo, principalmente depois da consolidação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, né? O SBCE. Então é isso, tá, gente? Eu sei que ficou um pouco cansativo, um pouco complexo, mas é basicamente isso, gente. Tipo assim, eu fui bem, tentei ser um pouco, tipo assim, pode até achar que eu fui um pouco, ai, peraí que eu vou tirar aqui o sharing. Que eu fui um pouco básica, assim, mas de verdade, gente, tira aqui, gente. Eu acho que eu não consigo tirar, mas eu quero tirar, não quero mais. Não sei fazer. Mas enfim, eu quero deixar claro que como é que tira aqui, gente? Eu tô ficando louca. Se você apertar Ai, no gente. share screen, não vai aparecer uma opção para parar de compartilhar. Não, apareceu tipo Embaixo. embaixo. É, onde você apertou para Não, compartilhar. Não? deixa eu ver E aqui. se tu Não, tá dando share. fechar, perdão. Tá aparecendo, tipo, pra mim que eu quero compartilhar. Daí tá aparecendo várias telas minhas, aí eu tô tipo, oi, senhor. No canto direito não tem um botão de encerrar compartilhamento, Luísa? Deixa eu No ver canto direito aqui. superior. Agora eu não me lembro mais. Pior é que eu não consigo Gente. aqui ver. Tu Tá o quer me share dar? aqui, achei. Achou? Então Sei. tá. Stop share. Deu, foi. Foi. Sou péssima técnica com Zoom. Mas enfim, gente, é uma coisa, assim, eu tentei ser o mais simples possível pra ficar nas 8 horas, mas como eu disse, eu posso ficar 3 horas falando com vocês aqui sobre isso, mas é um negócio mais, assim, é uma coisa... Vai virar um mercado financeiro isso, sabe? Então,
Literalmente isso é uma coisa meio aplicada ao direito. E eu acho que, assim, o nosso papel como advogada nesses casos, muitas vezes, é analisar esses contratos de certificadoras, sabe? Porque eu particularmente peguei alguns casos, assim, e as pessoas, uma empresa ela quer neutralizar carbono, ela tá enlouquecida com isso, vai vir mercado de carbono, vai vir Deus, vai vir o Papa aqui pro Brasil me multar porque eu não tô emitindo, que eu tô emitindo carbono. Beleza. Aí você vai olhar o contrato da certificadora, eles pedem vários dados, assim, até a nossa próxima reunião, vou linkar, assim, um pouquinho com o da Pauli, mas sobre LGPD, assim, que a gente tem informações que a gente pode fornecer, que se a gente fornecer são dados sensíveis, que até aquilo que eu falei, por exemplo, calculadora. Eles perguntam o valor da sua conta de luz, por exemplo, sabe? Tipo assim, eles perguntam o que que você come, o que que você. Tipo assim, como é que você anda, se você anda de carro, se você anda de ônibus, quantas viagens por mês você faz, sabe? Então, são vários dados que pegam seus, assim, que podem parecer inofensivos, mas daqui a pouco, se isso é divulgado, por exemplo, assim, poxa, se eu sei que se a Gol sabe que eu viajo 20 vezes por ano, o Gol vai começar a me enviar um monte de propaganda, entendeu? Então, eu acho que o mercado de carbono, eu acho que a gente tem muita atuação como advogada nesse controle, assim, sabe? Tipo assim, poxa, será que vale a pena para minha empresa fornecer todo esse tipo de informação e daqui a pouco essa informação ser utilizada contra a minha empresa? Ou algum colega, alguém, pessoa física, gente, de verdade. Alguém que, eu quero que tu analise esse contrato aqui pra mim. Poxa, será que vale a pena eu pagar todo esse dinheiro em crédito de carbono por uma coisa que eu nem sei qual vai ser a destinação final, sabe? Que eu vi ali que me mandaram um projeto, mas não tem evidência, não tem, por exemplo, assim, não se tem um demonstrativo mensal, por exemplo, de que aquele projeto está sendo feito pelo dinheiro que eu doei, sabe? Então a gente ainda tem muitas incertezas no mercado de carbono que tendem a ser, eu ponho muito entre aspas, tendem a ser reduzidas com o mercado regulado, porém, eu não acho que, por exemplo, aquilo que eu falei, ainda assim podem ter coisas voluntárias, que é, por exemplo, eu tenho um terreno que tem reserva legal, e esse terreno com reserva legal, ele pode ser utilizado para eu produzir créditos para poder vender para outras pessoas, sabe? Só que quem me garante que aquela parte é minha, sabe? Sabe? Tem muitas discussões assim internas assim dentro do mercado de carbono. Eu gosto muito desse tema, tá? Mas eu vejo ainda que tem um longo caminho, principalmente no Brasil, assim, de se ter uma coisa mais consolidada, assim, sabe? Uma coisa tipo, isso aqui é um mercado de carbono, funciona, eu posso emitir tanto, o meu fulano pode emitir tanto, sabe? É uma coisa muito não clara, assim, é muito embrionária que eu falo ainda aqui no Brasil, né? A gente tá criando conceitos ainda, né? E aí, não sei, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Participar? A gente tem alguns minutinhos. Eu queria agradecer primeiro a exposição, foi bem esclarecedora, assim, eu realmente tinha uma ideia mais ou menos do tema, né, mas eu não fazia a mínima ideia de como funcionava. Isso na prática, e realmente a tua exposição me esclareceu algumas coisas. Uma dúvida que eu ia perguntar com relação ao mercado regulado europeu, existe alguma limitação com relação à aquisição desses créditos de esses de O redução, né? Agora esqueci o nome. Mas o esses, CRV, aqueles isso, que, tipo, tu CRV. vende, sabe? Porque assim, eu Ah, fico na pensando, Euro... tá, a empresa vai comprar de outras 20, não tem uma limitação, ainda que tenha, será que essa penalidade, ela só é imposta, após excedido o limite mesmo com a compra, ou já dentro desse limite extra adquirido, já incide alguma penalidade? Eu não vou ter o número exato, porque são muitos países, são todos os países da União Europeia que tem, mas tem sim um limite. Posso te dizer isso com propriedade que tem um limite, porque, bem, senão seria uma palhaçada, né? Tipo assim, todo mundo compra de todo mundo fala, não, a gente tá reduzindo, né? Então você tem, tipo assim, um limite, se eu não me engano, assim, de cabeça, assim, eu me lembro muito pouco. Mas você pode comprar, por exemplo, se eu não me engano, na Alemanha. Eu me lembro vagamente da Alemanha, tá? Posso estar errada, porque não me lembro muito bem assim, porque faz muito tempo que eu li da Alemanha, mas é tipo assim, se você pode comprar, por exemplo,
7 CRVEs, que equivalem a uma tonelada, por exemplo, cada um, tipo assim, 7 CRVs no máximo. E a partir desses 7, você tem que justificar por que que você está comprando a mais. E aí, o agente vai olhar e vai falar, vai dizer assim, você justifica por que que você está comprando a mais, não é tipo assim, comprei, justifiquei e deu. Sabe, que nem votar. Não, justifiquei, não votei e deu. Não, não é assim, você justifica. E aí o agente vai fazer quase que um processo administrativo, que não é bem assim na Europa, mas aqui pra gente é quase um processo administrativo pra apurar esse motivo, né? E aí, provavelmente, assim, não diria uma penalidade, mas daqui a pouco esse agente vai, daqui a pouco, fazer um plano de ação. Você vai ser obrigado a apresentar um plano de ação de redução de emissão, por exemplo. Porque esses CRVs, eles servem como um alerta para a autoridade também. De tipo assim, ó, essa empresa aqui tá comprando muito CRV, entendeu? Porque a gente tolera, mas a gente não tolera tanto assim, sabe? Porque a ideia é que você tem um globinho, assim, a gente reduziu tanto. Mas se alguém tá saindo de fora disso, a gente tem que ver por que que essa pessoa tá fazendo isso. Porque também não é pra se gerar aquela coisa, eu vou ser penalizado, não sei o quê. Meu Deus, vai descer Cristo aqui no meu lugar, na minha empresa e vai acabar com tudo. Não, não é isso. Eles querem, na verdade, tipo assim, criar uma conscientização e tornar literalmente tornar uma burocracia tu poder comprar isso, sabe? Porque quanto mais difícil é, mais difícil as pessoas, tipo, eu vou reduzir tudo aqui pra não ter que ficar justificando, porque isso aumenta a visualização da empresa daqui a pouco. E tem essa ideia ainda, né? Não se tem isso, mas, por exemplo, assim, de começar a divulgar empresas que mais emitem carbono. E a gente sabe, hoje em dia, com o consumo sustentável, com essas questões, por exemplo, que muita gente deixa de comprar um produto porque ele emite muito carbono, por exemplo. Nem sabe o que que é mercado de carbono, mas a pessoa não quer comprar, entendeu? Então a gente tem toda essa cadeia, assim, até de inclusive exposição, de daqui a pouco a sua empresa não ser bem vista porque ela não tá reduzindo. Mas, enfim, eu acho que é basicamente isso. Tem uma limitação, mas ela serve mais como alerta do que eu digo aplicação de penalidade, assim, na minha visão, né? Eu acho que ela é um pouco mais, tipo assim, ó, vamos abrir o olho para essa empresa, porque essa empresa está passando dos limites. E se ela tá passando do limite, ela tem que me apresentar um plano, o que que ela tá fazendo para reduzir. Tanto que no Brasil, a meta, né, na PL fala, eu não botei ali, mas na PL ele fala que acho que a partir de 10 mil CRVs adquiridos, você tem que também apresentar um relatório bem isso que eu falei, um plano de redução de emissão de gases, entendeu? E aqui a gente tá falando do carbono, mas esse mercado ele pode ser para vários tipos de gases, né? Eu foco no carbono, mas tem mais gases, assim, então é, eu acho que, assim, tem que talvez tivesse penas mais brandas, mas é mais um sinal de alerta, eu diria, assim, sabe? Vamos ficar atentos e você tem que me justificar por que que você tá fazendo isso. Acho que Entendi. é isso. Obrigada. E outra coisa também, a empresa que vende, digamos, esses créditos, ela recebe o valor, então é equivalente, e esse valor vai ser revertido para alguma ação, né, em prol da redução, né, de carbono. E aí, essa ação, tá? Não sei se eu vou ser clara, mas a partir dessa ação, digamos assim, que eu neutralizei uma certa quantidade, isso vai ter alguma influência nos meus créditos, eu sou bem prática, mas entende? Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. No próximo relatório, digamos assim, essa minha neutralização realizada a partir desse valor que eu recebi, ela vai influenciar na redução, digamos, do meu uso de créditos, ou isso não faz diferença, é um extra? Hoje é um extra, tá? Na verdade, hoje ela é porque a gente não tem essa limitação. Mas normalmente os relatórios eles são anuais. Então, quando você preenche, por exemplo, a calculadora, sua empresa preenche uma calculadora de carbono, por exemplo, faz aquele negócio chamado pegada de carbono, que eu esqueci de falar também, que a gente ouve muito. Normalmente podem haver outros tipos de variação, né? Porque cada certificadora tem o seu tipo de cálculo, tem a sua calculadora, pede os seus dados. Normalmente, essa calculadora, como é que eu posso dizer assim? Ela. Ai, pera que eu me esqueci o que eu ia falar. Me embaralhei aqui nas ideias e me esqueci. Mas, ai, gente, me perdi total. Viajei aqui.
pensei assim da calculadora. O que tu perguntou? Repete, por favor, que aí eu vou me lembrar. Se essa neutralização realizada a partir do valor que eu recebi com a venda de créditos, Uhum, ela influencia depois nos meus próximos créditos, digamos assim. sim. Ou vai considerar que eu gastei menos, Ah, que eu neutralizei num período anterior, sei lá. Não sei. sim, não, porque no caso ela vai ser anual, então, tipo, se eu neutralizei no ano de 2023, é o equivalente ao ano de 2023. 2024 vai ser o ano de 2024. Tanto que muitas empresas deixam pra fazer isso, tipo, no final do ano, sabe? Tipo, dezembro ali, que eles colocam todos os dados que eles têm, valor de conta de luz, valor médio, tipo. Só que assim, essas calculadoras eu usei algumas, tá? E elas são muito genéricas em alguns casos, porque eles pedem assim, qual é a sua média de conta de luz? Minha média é X de conta de luz. Tá, beleza. Mas, tipo, a gente sabe que, por exemplo, no verão a gente tem um consumo muito maior de luz, sabe? Até no inverno, às vezes, dependendo de onde a gente mora. Se a gente mora em Porto Alegre, a gente tem um consumo também de. Dependendo do inverno, assim, dá um friozão, a gente tem que ligar a estufa, tem que ligar ar-condicionado. Enfim, sabe? Então, assim, se tem uma falsa. Pra mim, se tem uma falsa ilusão de que você está reduzindo. Óbvio que é muito bom a gente reduzir pelo menos um pouco, sabe? Mas aquela coisa, né, gente? Mesmo que a gente vá reduzir um pouco, a gente também tem que ser um pouco mais fidedigno com as coisas. Então, muitas vezes é bem isso. Qual a média de viagens que você faz por mês? Qual é a média, sabe? E como eu falei, eu acho muito invasivas essas opiniões, assim, sabe? Tipo, essas coisas, assim, do tipo assim, quanto que você come por dia, sabe? Sim, sabe? Sabe? Então, assim, você tem essa falsa ilusão de que você tá reduzindo. Só que muitas coisas a gente reduz em dobro. Porque se você viaja de Gol, por exemplo, tô fazendo propaganda pra Gol, tá, gente? Mas, tipo assim, se você viaja de Gol, você tá neutralizando. Então, aquela viagem que você não botou na calculadora, em tese, a empresa Gol já pagou, né? Se você pensar assim. Então, e aí assim, e não são valores pequenos. Eu tô falando aqui, gente, eu fiz uma vez uma simulação minha, assim, tentei ser o mais fidedigna possível, assim, sabe? Tipo, peguei tudo que eu fazia, botei ali na calculadora e de verdade, deu 13 mil reais, entendeu? Tipo assim, pra você pagar. Sabe? Aí você pode pagar parcelado, você paga o ano inteiro e você finge que você tá, tipo, totalizando carbono, sabe? Só que o problema é que é aquilo. Se a gente for contabilizar, por exemplo, um dos debates que a gente criou, assim, também, será que vale a pena? Poxa, mas se eu ando de Gol, eu tô reduzindo. Então eu vou. A viagem da Gol eu não posso contabilizar nessa calculadora. Mas eu ando de Uber. O Uber também tem questão de redução de carbono, então eu não vou contabilizar aqui na minha conta. Sabe? Se você for olhar, você tá dobrando tudo, entendeu? Então, se a gente fosse fazer uma conta efetiva do que a gente tá gastando, e quem tá pagando, quem tá neutralizando. Não é isso que acontece. Então, muitas vezes você paga mais. E isso que causa muita insegurança, tipo, em outras. Ou em empresa, por exemplo, para investir, sabe? Porque ela olha e ela fala: como é que eu vou saber que ele vai plantar árvore na Amazônia? Como que eu vou saber? Não, vai ter uma árvore com o seu nome na Amazônia. Eu vou lá na Amazônia ver se tem uma árvore com meu nome? Sabe? De verdade, assim, sabe? Ninguém vai, entendeu? Então. Muitas vezes até eu olho, por exemplo, recebo muita coisa de consulta assim: será que vale a pena o mercado de carbono? Eu amo o mercado de carbono, eu sempre incentivaria se eu pudesse. Mas muitas vezes tem coisas que a gente tem que fazer muito antes, como ali no Acordo de Paris, ali naquela coisa que se viu que o Brasil não tinha capacidade de fazer isso. Tem capacidade, mas, tipo assim, não era o momento, entendeu? Tem tanta coisa que tu pode fazer antes pela tua comunidade, que a gente fala aqui muito no grupo do SG. Tantas medidas que a gente pode ver antes disso, sabe? Porque acaba que as pessoas, fazer mercado de carbono porque eu vou salvar o mundo, sabe? Vamos com calma, sabe? Vamos com calma, né, gente? Mas, não sei se respondi, né? Mas que eu falo bastante, Sim, felizmente. perfeito. Obrigada. Mas, Eu tenho, pode eu falar, tenho só Camila. uma duvidazinha, não sei se vai. Aliás, já ultrapassou aqui o tempo. Eu não vi o projeto de lei, né, obviamente, mas lá tem alguma coisa sobre como é que vai funcionar o procedimento de fiscalização. Eu entendi que o órgão é esse CBCE, ele é Uhum. vinculado ao IBAMA? Ele deve ter alguma vinculação. Ainda não. Em tese, ele é um órgão independente, tá? Ele é um órgão criado para a questão do clima, tá? E Entendi. não é vinculado ao IBAMA. Por N questões, assim, de talvez criar um pouco de independência do órgão,
tá? E Entendi. ele é tipo um órgão independente. A ideia dele é que ele seja independente de outras. Pode ter, por exemplo, uma interferência do IBAMA em alguma questão envolvendo a fiscalização, por exemplo, de áreas preservadas, entendeu? Daqui a pouco Entendi. está sendo comercializado algum tipo de crédito de uma área preservada que, por exemplo, o IBAMA vai lá fiscalizar e o IBAMA vê que não é área preservada, entendeu? Ali, por exemplo, assim, eu tô investindo lá numa APP no Pará. Daí o IBAMA vai lá e vê que, tipo assim, não, nada a ver, tu tá investindo aqui no lugar que você tá investindo tem uma baita de uma indústria, tem nada de área preservada aqui, desculpa, sabe? Então, eu acho que, assim, é bom trazer essa questão do IBAMA, que eu acho que o IBAMA muito que vai ser a pessoa quem vai fiscalizar isso, sabe? Fiscalizar, entendi. É, porque Entendeu? eu pensei nisso, porque o IBAMA tem o IBAMA nacional e tem o IBAMA estadual também. Daí, pelo que eu estou entendendo, esse CBCE vai ser inicialmente vai ter pelo menos uma atuação nacional. E pensando no IBAMA, né, que eu entendi que ainda não está vinculado, há o- a, eu tive a oportunidade de atuar numa situação que não tem nada a ver com carbono, é com uma coisa de arco de violino. E aí tinha uma divergência do entendimento do IBAMA estadual e do IBAMA nacional. E daí, como é que seria isso, sabe? Porque eu também acho que é muito importante mais essa atuação local, para a gente pensar nisso primeiro, Uhum. para depois subir para o macro. E se for Sim. um órgão é, que tudo bem, né? Já que é uma coisa tudo, já que é tudo muito novo, se tiver atuação nacional a princípio, ótimo, para depois pensar numa coisa estadual, tudo bem. É, Sim. mas se for um órgão, de fato, com essa primeira atuação nacional, para ela chegar, nem que chegar, né? Eu não sei como é que isso seria mesmo, sabe? Para o olhar num âmbito estadual mesmo. É que eu Ver se essa acho que a proximidade, sabe? fiscalização que eles vão fazer. Desculpa te interromper, tá? Eu acho que a fiscalização Não? que eles vão fazer, eu acho que é tipo assim: eles vão fiscalizar as emissões. Eles vão se reter às emissões, sabe? Eles não vão ficar Entendi. fazendo esse juízo de tipo assim: esse crédito é válido? Não. Talvez eles façam quando ingresse o crédito, por exemplo, lá para aprovação, para ver se é um crédito válido e tudo mais. Mas quem efetivamente vai fazer essa atuação, e eu concordo com o teu ponto, IBAMA, sabe? É literalmente o IBAMA, porque quem tá, como é que eu posso dizer, em loco, né? Quem é que tá lá? Não é. Sim. Vai virar-se mais um órgão do governo que vai ter um monte de engravatada que nunca vai entrar numa floresta. Literalmente, sabe? Na minha visão, Sim. né? Minha E opinião. aí, Mas assim, eu acho que, na minha visão, quem vai realmente fiscalizar se aquelas áreas estão sendo preservadas, porque é competência do IBAMA, né? Não é competência do órgão. Eu acho que o órgão ele vai ficar mais essa questão administrativa de, por exemplo, assim, analisar relatório, analisar se faz aqui todos aqueles documentos, por exemplo, que eu falei ali, sabe? Então, sim, eu acho que ele vai ficar uma coisa mais administrativa e a fiscalização que ele vai fazer é tipo assim, aqui você apresentou um relatório que tá me dizendo que você emite 10, mas eu vi aqui que você foi notificado pelo IBAMA que você emite 20, sabe? Talvez ele entendi. utilize o IBAMA, talvez como um parâmetro para poder fazer uma avaliação, mas eu acho que ele vai se ater, inclusive porque o PL fala isso, que a competência dele é com relação às emissões mesmo, sabe? É com relação a esse cuidado, a habilitação de crédito também é com eles, mas quem vai efetivamente fazer a fiscalização, concordo plenamente contigo, que é o IBAMA, plenamente. E a outra dúvida, e aí já indo para a área que eu trabalhava, se por acaso eles já colocaram alguma disposição acerca da responsabilidade, aliás, a penalidade, se vai ser uma coisa mais administrativa mesmo, ou se eles já estão pensando em alguma coisa de infração penal. Porque aqui, pelo menos no estado, pelo menos no caso que eu atuei, né, de arco de violino e tal, como houve essa divergência, eles já levaram rapidamente. Podia facilmente terminar numa coisa administrativa, mas eles já colocaram penal, porque tem essa sensação de que a coisa é mais Sim. rápida, né? E a responsabilidade acaba que é atribuída de forma também mais rápida. Aí, tem no Não, projeto de lei? a coisa tá tão embrionária que não tem nem a penalidade ainda, sabe? Está se tipo, Tem. vamos implementar, vamos lá, sabe? E aí eles não tem tipo assim, tem uma penalidade, mas ela é administrativa, ainda não chegou. Mas eu não duvido que com o desenvolvimento ela se torne penal, porque a gente sabe que hoje em dia até tá se criando uma grande crítica agora, dou um exemplo claro assim, a questão de comercialização de animais em extinção. Ele tem uma pena administrativa,
que é pagar uma multa lá, tipo assim, pague sua multa, mas não tem uma pena penal, assim, pena penal, muito bom. Uhum. Mas não existe uma Não, implicação penal, pena penal, né? Não existe uma implicação penal nisso, entendeu? Tipo assim, você responde, você paga uma. Acho que é penal também, mas, tipo assim, você não pode ser preso por isso, entendeu? Por comercializar Sim. animais, sabe? E tem se visto que, na verdade, por exemplo, o comércio de animais exóticos, por exemplo, tem se aumentado muito no Brasil. Tráfico de animais, né, que chamam, né? Tráfico de animais exóticos, tráfico de animais em com possibilidade de extinção, tudo isso, sabe? Então, tem se revisto, por exemplo, se feito muitos projetos de lei para tornar a pena por fazer isso mais Desgraça. pesada, entre aspas. Mais, tipo assim, mais. Não só pagar uma multa, não só pagar e tá tudo certo, entendeu? Sabe? É pra se tornar, pra ter uma pena maior, pra ter algo mais que funcione, assim, pra inibir esse tipo de conduta, sabe? E eu não duvido que possa ter também com o mercado de carbono. Só que eu acho que eles querem que se torne uma coisa mais aceitável, entendeu? Nesse momento, assim. Então, se você já Primeiro. chega falando que você vai ser preso, porque você emitiu tanta coisa, É. aí fica meio complicada a, a E acaba que situação, né? já é uma puta regulamentação assim para cima de todas as empresas, né? Você já chegar Sim. com essa face do direito penal realmente vai ser pavoroso, Não, assim. eles estão agora na amizade. Eles querem amizade, eles querem ser fofos, entendeu? Porque, assim, a gente tá falando aqui, mas, gente, é muito caro fazer inventário de emissão. Você tem que contratar um engenheiro ambiental, você tem que, tipo assim, pegar toda a empresa, revirar toda a empresa, tipo, o que que a gente produz, o alimento do meu funcionário, o que que emite, sabe? É uma coisa assim, tudo que você faz, entendeu? E fazer um relatório de emissões é muito difícil. Muito, muito, muito. E é um serviço muito caro. Então, pensa uma empresa, uma indústria gigantesca, sabe? Tipo, o engenheiro vai entrar na indústria inteira. E é uma coisa caríssima. Olha, apagou a luz da Ana. Então, é uma coisa já muito cara. Então, eu acho que eles estão, tipo assim, já estão transferindo um puta problema, desculpa a palavra, mas, tipo assim, um problemão, assim, pra eles, de ter que, daqui a pouco, vai ter que fazer um baita investimento pra poder só ver o que que eu emito, aí entender que eu emito mais, e aí depois eu ter que fazer um programa pra poder reduzir, sabe? Tipo assim, se a gente for olhar isso, isso é um custo, sabe? Isso não é simples, não é eu pegar um dia, juntar todos os meus funcionários e falar assim, e aí, galera, quanto que vocês emitem de carbono por dia? Sabe? Não é isso, entendeu? Então, eu acho que já tem uma carga muito pesada nessa elaboração, sabe? De a gente poder montar um relatório, montar um inventário de emissões. É um negócio super complexo, assim, que envolve tanto um profissional do direito quanto também um engenheiro. Porque que é muito importante. Se você trabalhar com isso, você vai saber. Sempre tem que ter um capítulo jurídico, tá? A empresa vai fazer a defesa administrativa, não adianta mandar só pro engenheiro. Tem que ter um capítulo jurídico. E porque senão o órgão não lê, né? É tipo assim, ah, não, vou fazer só com o meu engenheiro aqui faz um parecer e ele coloca uns aspectos jurídicos. Não, não é assim que funciona. Tem que ter um capítulo jurídico, que é onde o órgão vai olhar e é onde o órgão vai julgar, entendeu? Infelizmente é assim. Né? Não sei, não sei. Nos casos que eu atuo é sempre assim, entendeu? Tipo, quase que intimam tu, se tu não junta o parecer jurídico, eles quase que, ei, cadê? Sabe? Cadê a partezinha que eu vou ler aqui? Então, é bem complexo, assim, sabe? Então, mas é uma área bem explorada, assim, tá, gente? Eu sempre indico. Eu É tenho meu muito livro aqui que eu interessante, eu baseei achei minha. muito interessante. É muito legal. Eu sempre indico esse da Natasha, tá? Que ela é filha do Tremple. Eu não sei falar o nome dele, tá? Mas é o ex-presidente do IBAMA, que é esse livro aqui, ó. Mercado de Carbono e Sustentabilidade, que é uma das únicas obras que tem aqui no Brasil, tá, gente? Sobre esse. Só vou deixar aqui. Sobre esse tema, tá? Tipo, se vocês pesquisarem, assim, no Google, tem muita pouca coisa. Tipo, é uma matéria muito pouco explorada. Porque se fala da Europa e tudo mais, mas, assim, no cenário brasileiro é um dos únicos que fala sobre isso realmente. Eu também sempre digo que vocês acompanhem a Carol Prolo, que ela fala bastante sobre isso, sobre o mercado de carbono também. É bem legal. Ela é associada da BM, ela de vez em quando aparece no grupo ali, mas ela fala bastante. Ela tem inclusive uma coluna no Valor falando sobre mudanças climáticas e principalmente sobre o mercado de carbono.
Então, fica a dica aí, gente, de bibliografia, assim. E qualquer dúvida também, estou sempre à disposição, tá, gente? Não vou me alongar muito pra gente poder curtir um pouquinho nossa noite também, né? Que todo mundo cansado, trabalhou o dia inteiro. Ainda tem que ficar de noite ouvindo sobre o mercado de carbono, né? Aí é dose. Mas... Mas enfim, gente, não sei se alguém tem que falar mais alguma coisa. Não sei, Camila. Ah, eu sei, eu achei que você estava se despedindo. É só uma coisa só que é interessante, que eu lembrei que eu vi na rádio, que na Jovem Pan. Ah, Eles tá. falaram hoje, eu não vi muita coisa, mas eles falaram hoje de uma empresa daí de São Paulo mesmo. É que eu sou de Vitória, né? Espírito Santo, então tô meio por fora. Mas falaram de uma empresa, é Comilhas. Eu tava buscando o site aqui, que Uhum. parece que ela paga, parece que ela vai passar a pagar ou já paga os funcionários dela para não irem de carro. E aí é para alguma coisa nesse sentido. É, pra neutralizar carbono. Sim, Gente. é, É uma forma. Só que vocês concordam comigo que é uma invasão, né? É um pouco de invasão da tua privacidade, né? Eu não sei. Eu acho que, assim, é uma loucura isso, porque, sei lá, eu não sei. Eu ainda não concluí ainda a minha opinião sobre essa exposição que a gente talvez esteja prestes a viver por causa do mercado de carbono, sabe? Porque ele vai saber literalmente a tua vida toda, sabe? Então, se, por exemplo, se eu vou parar de ir de carro, o que que impede, por exemplo, da Uber começar a me mandar um monte de. A Uber não, sei lá. Mas, tipo, empresas, tipo assim, eu falo, eu vou me livrar do meu carro, eu não tenho mais carro. Se ele sabe que eu não tenho carro, a Uber vai começar, não, aqui a gente não emite carbono, então a gente vai começar a tiver um monte de notificação da Uber, sabe? É aquele caso da Target, entendeu? Tipo, clássico que utiliza uma privacidade. Mas, enfim, desafios. Inclusive, uma boa questionamento. Já deixo o tema solto no ar, assim. Mas que bom que tu gostou, Camila. É muito legal esse tema. De verdade, tem. E tá bem alto, assim. Bem, de verdade, assim. Eu lembro que no ano passado tava mais. Mas agora eles estão votando, tentando entrar em acordo. Acho que vai bombar de novo daqui a algum tempo. Mas fico feliz que vocês tenham gostado. Vou me despedir agora também, porque 8h30 já passamos o horário. Mas enfim, gente, quem quiser dar tchau, quem quiser falar seus sentimentos, pode falar, tá? Vou parar de falar agora. Então tá, ninguém quer falar seus sentimentos, então boa noite. A Lu tá falando? Lu, não tô Eu acho que ouvindo, ela tá tá no falando, mudo. mas não dá pra ouvir. É, não tô ouvindo. Não dá pra ouvir, Luna. Sério. Então, Jesus. Gente, tudo bem. Ué, tá bom. Tchau. vou deixar mesmo. E agradecer de novo, Luiz. Muito obrigada. Tipo, foi o que a Paula falou. Foi uma introdução assim, mas para quem não conhece, foi uma baita introdução mesmo. E eu fiquei super interessada. Eu acho até que eu vou comprar o livro da Natasha. Não, é muito bom mesmo, gente. Super Fiquei indico pra muito interessada. vocês. É, Super indico, é porque isso. tem pouco material, de verdade, tá, gente? Mas, então tá, gente. Boa noite. Boa Muito noite. bom estudo pra vocês. E descanso também, tá, gente? Beijo. Tchau, tchau.